Oi, gente, bem-vindos a mais um Wine Now. E hoje o nosso bate-papo é com dois convidados super bacanas. Eu estou recebendo aqui hoje a Milícia e o Protásio Bueno. São os fundadores do Viajando pelo Vinho. É um casal que está junto há 20 anos e unidos por essa paixão pelo vinho. Milícia, Protásio, sejam muito bem-vindos aqui no Wine Now. É um prazer receber vocês aqui hoje para esse bate-papo sobre viagens, vinhos e as conexões incríveis que o mundo dos vinhos nos possibilita. Isso aí, muito obrigada pelo convite, Carol. Foi um prazer. Agradeço muito pelo convite também. Prazer nosso. Então tá, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui conosco sobre como o vinho tem sido uma parte integral nas suas vidas, determinando os seus roteiros de viagens e também enriquecendo as suas experiências ao longo dos anos. Então, a gente foi sendo dragado, assim, né, por esse mundo do vinho, assim, foi naturalmente, né? A gente estava até conversando ontem, pensando assim, quando que isso começou, né? E aí fui conversando até com meu pai, eu digo, quando que eu parei de tomar cerveja e comecei a tomar só vinho e vinho? Eu acho que é uma coisa até natural que o corpo fala. Eu sou celíaca e nunca dei muita bola, ou também demorei a descobrir, mas o corpo vai te dizendo o que te faz melhor, né? E com o passar do tempo, assim, a gente foi parando de tomar outras coisas. Deste lado nunca foi algo que a gente deu muita bola. E aí foi tomando vinho, e aí virou, assim, uma coisa, um ponto, né, fundamental, assim, fundamental vida, né? no nosso casamento, na nossa rotina, no nosso, né? Um ponto de união, uma conexão, né? Um ponto de conexão. Até quando a gente já morou em ponte aérea algumas vezes, a gente às vezes, o que tu tá tomando aí hoje, né? Então a gente tinha aí aqueles ciúmes de, eu não tô aí, tu abriu essa. Dessa. A gente esperava a hora exata, assim, vamos abrir o vinho junto. Ver qual rótulo tá tomando. Sim, sempre um ponto de conexão. Isso. E o vinho tem muito disso, né? O vinho une as pessoas, o vinho conecta as pessoas. Sendo um casal, sendo amigos, o vinho tem muito disso. Ele traz essa conexão entre as pessoas, né? Possibilita, numa roda, possibilita que as pessoas estejam sempre compartilhando de momentos, de uma boa mesa, de conversas, de experiências, de lembranças. É isso aí, Isso muito bom. É a paixão pelo vinho, isso é o que o vinho proporciona nas nossas vidas. Sim. Sem dúvidas, né? Não, sem dúvidas. Agora, eu vou pedir para vocês nos contarem como se deu o momento em que vocês decidiram criar o Viajando pelo Vinho. Foi uma questão, assim, de vários fatores acontecendo, assim, quase que ao mesmo tempo, né? A gente sempre pensou que no futuro a gente ia trabalhar com vinho, porque afinal era algo que a gente gostava muito, mas ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, ele acabou um mestrado, não tem tanto tempo em administração, eu estava ainda fazendo o mestrado em contabilidade, então não era uma coisa, era sempre um jogo do futuro, sabe? Mas era um desejo transformar essa paixão, esse hobby em trabalho. Em alguma coisa, a gente pensava assim, em algum momento a gente vai fazer alguma coisa. E aí, um dia, a gente estava conversando, sabe, falando sobre Instagram e sobre tudo que está acontecendo. E a gente, mas de repente a gente começa a ir só contando as nossas histórias. A gente já tem um estoque tão grande de história para contar, né? Tantas viagens ao longo desses 20 anos. Então, a gente vai contando e vai surgir, né? Porque agora, pela nossa vida profissional, a gente não teria como empreender e fazer alguma outra coisa, apesar de que depois que a gente começou o Instagram, a gente viu que não é bem assim, né? Precisa de investimento de tempo, investimento... De muita dedicação. De muita dedicação. Mas no início, né, a gente não tem essa, né? Não tem essa noção. E aí, então, a gente foi começando a contar as histórias, né? E vai surgindo, né? Conforme tu vai fazendo, a coisa vai acontecendo. É natural. É natural e mesmo despretensiosamente, né? A gente vê que a gente vira
uma referência, mesmo que uma micro referência, de amigos, de amigos que vêm Claro. nos procurar. Pô, vocês têm um canal, um Instagram de vinho. Qual o vinho que me indica, assim? Então, geralmente, né, a gente fala assim, não, o vinho que eu gosto é esse. Então, e o nosso Instagram, ele serve mais também como parece até um compartilhamento do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Que Claro. As que pessoas que acompanham, elas acompanham, gostam de gostam. acompanhar. Vira uma comunidade vira uma ali. comunidade. E acaba todo mundo virando amigo, assim, né? Com Porque, certeza. a gente Ainda que sempre virtuais, conhece. amigos. Não, e acaba o pessoal do vinho se encontra muito, Claro. né? Aí tem a confraria A, a confraria Com B. certeza. É muito bacana. O vinho une as pessoas. Une. E aí essa, tipo, que a gente ficou assim, um dia vamos fazer algo. Como a gente começou com o Instagram, a gente comecei a ir conversando com produtores, com distribuidores, e aí meio que a ideia de negócio acabou surgindo. Então, tipo, no forno tem daí um projeto comercial, né, futuro de consultoria e tal. Mas, tipo, tudo porque a gente um dia decidiu, vamos contar o que tá, né? Sim, porque se iniciou essa caminhada. A gente tinha voltado, eu tinha conseguido voltar para Porto Alegre, né? Abrir mão de um pedaço, assim, de carreira. Eu digo, vamos aproveitar o que... né? Muito bairrista. Muito bairrista. E aí foi justamente por amar Porto Alegre, amar o Sul, né? Que a gente decidi dar esse passo diferente na minha carreira. E, tipo, vamos aproveitar o que tem de bom na nossa terra. E pra gente é churrasco, vinho e os amigos. Tá certo. Muito nos representa. Vamos explorar um pouquinho sobre como as viagens, as experiências gastronômicas e as degustações de vinhos levaram vocês a compartilhar, então, as histórias e as recomendações com outros amantes de vinhos. Eu acho que as pessoas começam a ver, assim, as nossas histórias, né? Começam a ver o que a gente está compartilhando e elas vêm procurar, né? Vêm, pô, que legal, que bacana que foi na tal lugar, que tu gostou lá, sabe? Então, isso eu acho que é o mais, né? E eu acho que também porque a gente não faz as viagens mais óbvias, assim, sabe? A gente ainda não foi nos lugares mais marcantes, assim, né? Do mundo do vinho. A gente já foi para França e Itália, mas foi numa época, assim, que a gente ainda não tava... A gente tomava vinho, mas não era, assim, que a gente não foi ainda em vinícolas, por exemplo. Na Europa. Sabe? Não, a gente até... Não foi? Mas a gente, por exemplo, a gente foi em lugares diferentes. A gente foi buscar um Fugindo vinho... do óbvio. A gente foi buscar vinho que a gente queria... Que a gente conheceu uma vez num free shop. Aqui no Sul, a gente conheceu um vinho da Palestina. E a gente ficou doido naquele vinho. Quando a gente foi decidir uma viagem esses tempos, a gente assim, não, mas... Assim, então vamos até lá... E aí a gente... foi uma história, assim, de perrengue, assim. A gente foi até a Palestina, atrás do tal do vinho que a gente gostava. Então, a gente faz coisas diferentes, assim, Totalmente. né? Fora do circuito do roteiro. ali, claro. Do roteiro padrão. E aí traz essas histórias, traz esses conhecimentos que foge do óbvio. E aí o pessoal não conhece e quer escutar essas histórias. Né? Mas é claro que o óbvio tá na lista, Com né? certeza. Com certeza. O óbvio é maravilhoso. Sim, Temos sim. que conhecer todos o óbvio, né? Até O óbvio é muito bom também. É maravilhoso. Mas fugir do óbvio também é maravilhoso, né? É sempre surpreendente. Temos que conhecer o novo, né? Sim. Qual foi a primeira viagem vinícola que vocês fizeram juntos e o que os inspirou a explorar o mundo do vinho? As primeiras vinícolas, obviamente, foram as do Rio Grande do Sul, né? Mas não numa época que a gente tinha essa pretensão ou esse não olhar pretensão, de negócio, esse olhar né, do vinho. A primeira foi uma muito clichê. A gente foi na Conchitoro. Conchitoro, Em 2014, nossa primeira vinícola fora. Foi uma viagem romântica. A gente até foi bastante. A gente já bebia, né? Assim, regularmente. Regularmente. Foi na Conchitoro, primeira vinícola fora. Bem legal. Santiago é uma cidade maravilhosa, né? Então, cidade bonita, né? Então... Muito bom, assim, né? Mas não foi a que mais marcou, obviamente. Né? Não, foi a primeira. E é até a região, assim, que
meu paladar menos converge para os vinhos chilenos, mas foi a nossa primeira. Mas tá lá como uma boa recordação. Uma boa recordação. Como vocês escolhem os destinos vinícolas e quais são os critérios mais importantes para vocês durante o planejamento da viagem? Na verdade, assim, a gente é escolhido, né, pela viagem, né? Então, a gente é escolhido depois que a gente vai ver, assim, alguma coisa, assim, de quais são... Tudo que tem envolvido com vinho, né? Por exemplo, uma viagem que eu gostaria muito de fazer, tá? Que eu quero fazer, porque a gente é budista, tá? E a gente quer ir pro Japão. Tá? Então, lá no Japão, a gente já viu, assim, que tem muita coisa. Então, o lugar escolhe e depois a gente vai ver o que tem de vinho lá, né? Então, foge do óbvio, né? Então... tem vinhos no Vivino nota 4 no Japão, tem coisa que a gente nem sabe, né? Então, são coisas, né, que são interessantes, assim. Não, e assim, a gente tem, né, tipo, tem a lista tipo, check que quero dar na vida. Mas não tem, assim, uma ordem de prioridades. O vinho nem sempre é a prioridade na escolha do destino, é isso? Não, na verdade... Não, mais ou menos, né? A gente não iria para a gente consegue achar vinho até para nas Bahamas a gente vai conseguir achar alguma coisa, entende? A gente sempre tenta unir as coisas, né? Ele está no topo junto com outras prioridades. Mas até a nossa próxima viagem vai ser foco vinho, porque a gente vai para Argentina. Sim. Tem vezes que é foco, tipo, vamos lá, mas... Não, a gente, por exemplo, a África do Sul tem milhares de coisas maravilhosas para fazer, mas a gente deu um super foco para as vinícolas, né? Sim. Mas a gente sempre procura, tipo, tudo que aquele lugar ou mesmo que a gente não vá nas vinícolas, né? Procurar gastronomia local e os vinhos, mesmo que não seja indo o vinho com a gastronomia local, uma coisa interessantíssima. Wine bars, por exemplo, né? Alguma coisa que tenha incluído o vinho seja o foco, né? Algum restaurante que o vinho seja o foco, né? Então a gente procura muito isso aí em lugares assim que o vinho não é tão óbvio, né? Que não é tão explorar marcante. Tudo que possa oferecer. Porque até claro, a gente viajando pelo vinho, mas é um nome... tem um duplo sentido, né? A gente viaja em razão do vinho, mas a gente também viaja, né, pela história do vinho e por tudo que a gente pode possa abarcar, né? Legal. Além das vinícolas, que outros aspectos das viagens vinícolas vocês mais apreciam? Então, é isso que a gente falou agora aqui. A questão da gastronomia. Aspectos culturais. Os aspectos culturais, os aspectos religiosos também. Sim. Culturais. Religiosos, por exemplo. Quando nós fomos para Israel, tem uma questão religiosa envolvida no vinho kosher, né? Que é um vinho que ele é produzido pelos kibbutz lá, né? Pelos próprios, né? O judeu, né? Então, ele é um vinho mais caro, não é todo mundo, né? Que pode tomar, né? Foi bem interessante. E a gente aproveita para ter, né? Para ter esse conhecimento, todo esse conhecimento. Por mais que a gente escute enquanto está bebendo, a gente tenta absorver. Vocês já participaram de alguma atividade especial durante as viagens, como colheita de uvas, a pisa de uva, alguma degustação vertical ou horizontal? Compartilhem aqui conosco. Viajando, eu acho que para a Argentina a gente foi bastante, porque antes da gente fazer os mestrados que a gente concluiu, a gente fez um mestrado na Argentina. Então a gente foi muito para lá, né? Porque ele era presencial, assim, intensivo. Então a gente conseguiu participar de grupos, fazer essas degustações verticais, né? A gente fez bastante coisa viajando. Aqui no Brasil, a gente já fez essas... Degustação vertical. Das degustações verticais, geralmente a gente faz nas confrarias aqui, né? Sim. Nas vinícolas, assim, fora, a gente fez mais harmonizações, né? Jantares, almoços harmonizados. A colheita a gente fez aqui fizemos também. Aqui, fizemos fora. Muito legal, essa experiência é fantástica, né? Muito legal. Como vocês acreditam que as viagens influenciaram na apreciação e entendimento do vinho por parte de vocês?
Cada lugar novo que a gente vai o vinho é muito bom, mas é muito difícil porque a régua vai subindo, né? Então isso é um conhecimento que acaba, às vezes a gente queria poder voltar para o começo. Porque a régua sempre vai subindo, ela é infinita. Mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, né? O vinho é um mundo de possibilidades. E a busca pelo conhecimento, ela é infinita. Exato. E é um assunto que não se esgota. E que nem parece que tu tá, assim, estudando, né? Uma coisa, eu não sei se para quem trabalha com vinho profissionalmente, é claro que vai ser um estudo que... Contínuo. Né? Não, e que é, tipo, eu estou estudando, mas pra gente é puro lazer, né? É muito bom. Como vocês acreditam que o turismo vinícola pode contribuir para o desenvolvimento das regiões produtoras de vinho? Em vários aspectos, tá? Então, assim, ele vai desenvolver o turismo, né? Vai desenvolver, as pessoas vai mais pessoas para lá, vai desenvolver a infraestrutura do local, porque para receber essas pessoas vai precisar ter, né, toda uma estrutura, toda uma infraestrutura nos locais, né? Não, toda vez que alguém comenta com a gente, uns amigos estão lançando uma vinícola, não sei onde, assim, vai ter pousada? Porque eu acho uma coisa tão bacana, sabe? Quando eles fazem uma experiência completa, e ainda mais, né, a gente não tem como beber e dirigir, né? Claro. Então, eu acho bem... E hoje em dia o enoturismo, a busca pelo enoturismo, ela tá muito... fazer uma experiência completa. Sabe? Eu sempre que pedem a minha opinião, eu dou um pitaco, assim, tipo, faz, nem que seja 2, né? Para receber 2 casais. Faz um cantinho, assim, né? Faz um bistrô, né? Não precisa ser uma super, né? Mas faz ali que nem os amigos lá da Galileia. Faz ali um queijinho, faz 3 quartos. Aquilo ali já fica uma coisa tão especial, sabe? Vai vir uma pessoa, às vezes, do outro lado do mundo só para conhecer, sabe? Com certeza. Então, tipo, pelo menos a gente já foi até o outro lado do mundo para dormir numa vinícola onde a produção era na garagem, sabe? Então... E que, assim, foi o vinho mais marcante, assim, que nós já degustamos, assim, que foi o Berenice Wine. Então, lá na região de Tiberíades, né, na Galileia. Então, foi um vinho que fazia... A esposa dele se chamava Berenice, ele fez um vinho para a esposa, né? Foi um vinho, um Cabernet Sauvignon maravilhoso, fantástico, né? Hoje, até hoje, assim, só que ele não manda para cá, né? E a gente continua a amizade com eles. Então, quando tinha... Estava em Jerusalém e estava com tava um problema confusão, político, né? A gente se mantinha em contato com eles. A gente estava num prédio alto e tava... Era uma confusão política, né? Geopolítica. E aí a gente mandou mensagem para eles. Eles disseram, não se preocupem, aí é onde tem o melhor sistema antimíssil. Eu digo, agora eu estou bem tranquila. Tô tranquila, tá tudo certo. Por fim, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui conosco histórias marcantes, recomendações de vinhos e destinos imperdíveis que vocês acumularam ao longo das suas jornadas. Assim, recomendação de um vinho específico, a minha recomendação é conheça sempre um novo. A gente tem muitos amigos no mundo do vinho, para mim seria muito difícil escolher, né, alguém, né? Até esses que são de fora é mais fácil da gente indicar, porque, né, amigos distantes, Mas, não... Sem se comprometer. Exato. Mas... Eu tenho muita paixão por conhecer sempre um vinho novo, né? Até uma coisa que eu queria comentar, tem muito preconceito no mundo do vinho a respeito de usar o aplicativo, né? O Vivino, por exemplo. Eu não teria como viver sem o Vivino, porque eu tenho uma memória muito curta, assim, sabe? De elencar o que eu já tomei, o que eu deixei de tomar, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, tá lá, aqueles 2.000 e tantos vinhos anotados, né? Eu consigo saber de região, ele faz um esquema, eu acho uma forma, assim, de organização, né? Claro que eu não vou deixar de comprar um vinho por uma nota, né? Mas eu vou lá, tenho vários amigos que eu conheço pessoalmente, daí tu segue os amigos e aí pode ir vendo a nota dos amigos. Claro. Então, eu acho bem útil, assim, porque sabe? Tem o gosto variado, né, com relação ao vinho, mas tem muito
né? Então a gente vai, assim, pô, seu amigo, assim, a gente conhece, já, como a gente participa de eventos, né? A gente vê pô, aquele amigo, se aquele amigo gostou, provavelmente vai gostar também. A gente não, né? Então, como a gente não gosta de repetir, né? É muito difícil a gente repetir vinho, sabe? A gente não gosta. Então, todo dia a gente quer ter uma experiência nova, quer ter uma... Conhecer o novo. Porque é muito vinho, mas se a gente ficar repetindo muito, cada vinho que a gente repete é uma oportunidade a menos. Que deixa de conhecer um novo. Exato. Agora, falando em conhecer um novo, uma experiência, né, que foi lá em Petra. Ela conta isso aí. Não, como o vinho vai muito de como a pessoa está se sentindo no momento, né? Na Jordânia não pode beber, foi uma confusão até para a gente conseguir entrar no país. A gente teve que deixar nossas malas a gente tinha vindo, Israel. Desculpa, não, mas é que não era isso que eu ia contar agora. Tá, então... depois a gente conta essa da mala. Tá. Mas eu ia contar era da tua preferência. A gente conseguiu achar um hotel, né, rede internacional em Petra, para conseguir tomar um vinho, né? Porque no hotel que a gente estava era só Coca-Cola, né? Não tem bebida alcoólica lá. E aí a gente estava muito faceiro, né? Tipo, com a viagem, tinha sido uma caminhada monstruosa para atravessar lá o deserto de Petra. E ele a gente pediu vários vinhos, né? Sem entender muita coisa. E aí eles serviam fora, sabe? Eles não vinham com a garrafa. A gente quis pegar de taça para poder provar vários. O cardápio não estava em inglês. E aí então a gente foi provando, né, vários vinhos. No final, aí eles disseram assim, não, este aqui foi o melhor de todos. Eu pensei aquele ali e tal, mas, né? No final, o que era? Pediu para trazer a garrafa. Era um Santa Helena daqui. E ele lá do outro lado do mundo, dizendo que era o... Mas lá é outro, lá é diferente. Depois a gente até foi ver essa questão de importação, exportação, né, padrão e tal. Como é que eles fazem. Mas essa daí foi muito engraçada. Se quiser contar da mala... A da mala a gente tinha, como a gente tinha ido nas vinícolas de Israel e da Cisjordânia ali, né, Palestina. E compramos um monte de vinho. A gente sempre leva 2 malas de vinho com 12 com aqueles espaços. Com 12 espacinhos para trazer, né? A gente tava com as 2 malas quase cheias, eu acho que tinha uns 18 vinhos, em vez de 24, 18 vinhos. E como não podia entrar com o carro com a placa de Israel na Jordânia, a gente deixou o carro na fronteira e atravessamos a pé com as malas. Quando fomos atravessar... Tinha raio-x. Eu não gosto de estudar muito, apesar de que às vezes é importante, né? Principalmente nesses países mais diferentes, assim, estudar. Porque eu gosto de chegar lá e ver o que vai... Porque se eu olho antes, eu já sei o que eu vou enfrentar, o que eu vou passar, como é que vai ser. Eu olho a foto, tá, isso aqui. Daí eu chego lá, já vejo o que é, né? Então eu gosto de saber na hora o que eu vou... E essa questão da bebida, a gente sabe, né? Que o árabe não é, né? Muito mais, sim. Não sabia que não podia entrar com bebida alcoólica lá, né? Devia ter algum lugar escrito que não podia, mas eu não. E quando a gente chegou, o cara, não, lá. Daí eu pensei assim, mas lá o quê? Aí eu entendi que era das garrafas, né? Mas o que vocês vão fazer com tudo isso? Nós beber, talvez em 2 semanas. E a gente Nem pensou assim, não vou perder esses vinhos. Cheguei, peguei a... Eu fiquei em consignação. Deixei a minha esposa em consignação lá. E fui levar, daí pedi pra ele, vou levar os vinhos lá, tô com o carro estacionado na fronteira, vou levar o carro lá e deixar dentro do porta-mala, né? Do carro. Eles foram contigo até o carro ou ficaram só? Daí eu tive que... Eu voltei, daí tinha que passar, além de passar pela fronteira da Jordânia, tinha que passar de novo pela de Israel, né? Daí aqueles caras tudo armado, né, então... E cheguei, daí deixaram. No fim deixaram, entrei, deixei a mala e voltei. Foi a meia hora mais longa da minha vida. Foi a meia hora, já tinha oferecido quantos camelos e... Agora, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ficamos com... Ele chegou sem... E aí quando a gente... Não, e a expectativa para saber quando a gente voltou se os vinhos estavam lá, se o carro estava lá, né? Estavam todos. No fim deu tudo certo. Tudo certo, Coisa boa.
Bom, estamos chegando no final do nosso episódio. E aí nós temos um quadrinho que se chama Wine Drops. Tá. São perguntinhas rápidas para que a gente possa se conhecer melhor. E quem está nos assistindo também. Tá. Posso começar? Claro. Tá bem. Vamos lá. Qual é o conselho mais importante que vocês dariam para alguém que está planejando uma viagem para explorar vinhos pela primeira vez? Vá sem preconceitos, né? Para conhecer de tudo, né? A gente foi pro Canadá, eu não sou de vinho doce, mas é claro que eu ia provar o ice wine, né? Eu não ia deixar de experimentar, e tinha vinhos excelentes, né? Mesmo pro meu paladar, que é, né, mais de vinhos, né, mais secos, me surpreendi, assim, muito com vinhos excelentes, né? Tipo, vá sem preconceitos. Mente aberta. É. Uma viagem que todo amante de vinho deve fazer. África do Sul, pra mim. E para ti, Melita? Olha, a pessoa tem que ir para Mendoza, tem que ir para Bento. Eu sou a canceriana, até na minha bio tá lá, cancerianas são indecisas, eu não consigo escolher. Mas eu concordo, a África do Sul foi muito bom, até porque é um combo, né? É um combo. Tipo, turismo e vinhos, e é completo. O melhor vinho que já tomaram na vida. Eu vou de Berenice. E a Melita? Eu tenho aquela questão que a gente estava conversando da régua, sabe? O vinho que eu achei espetacular há 10 anos, hoje talvez eu nem consiga tomar, e vai indo, sabe? Eu acho que a gente está sempre tomando o vinho mais espetacular, Não tem sabe? um que te venha à mente, não tem um Berenice na tua vida. Bah, o Sagô foi muito marcante. Esse que a gente foi buscar até lá, a Palestina, sabe? Eu já tomei algumas, eu já tomei de novo sem achar assim tão, mas já consegui encontrar daquela safra de novo, sabe? Ele mexe, ele mexe Vou comigo. ficar com Não, nós também essa a gente tá Palestina e Jerusalém para ver que não é uma questão política, é uma questão de vinhos, né? Gostei. Qual a melhor maneira de aprender sobre vinhos? A beber. Eu acho também. De assim, de não. Experimentando, fazendo daquilo de uma rotina, né? E também eu acho que com os canais de vinhos e tal, acompanhando as pessoas que falam de vinho, curto que tem, né, bastante gente interessante, né, falando, né? Então, eu acho que é muito legal, né? Experimentando novos, né? Tipo, tem gente que a gente conversa que fala assim, eu tomo vinho todo dia. Ai, que tu já... Eu tomo sempre o mesmo. Eu digo, que bom, né? Porque o que vai conhecer de novo, né? Eu acho um desperdício de fígado. Boa, adorei. O destino mais marcante que vocês já visitaram foi? É que marca... É porque o mundo tá todo muito parecido, né? O que eu achei mais diferente foi a Jordânia, que daí não tem nada a ver quase com vinho, tirando todos os perrengues que a gente passou. Eu achei muito marcante essa viagem aí para Israel e para Jordânia, tipo, porque o resto é tudo muito parecido, meio sem graça. Eu tenho muita vontade de conhecer Japão e tal, para ver se a gente consegue também ver mais coisas diferentes, né? Eu não tenho tanta vontade. Tem vinho também. E deve ser o mais vendido do mundo, né? Porque tem a maior... Quais são os destinos vinícolas que ainda estão na lista de desejos de vocês e por quê? Agora você... eu quero conhecer tudo, né? Eu quero, globo. Eu quero conhecer tudo. Eu quero, por exemplo, a Itália não vai ser uma viagem. A Itália vai ter que ser várias vezes, né? Muitas viagens em regiões. A França também, então... A Califórnia que a gente foi, conheceu poucas vinícolas também, eu acho que era um lugar para conhecer melhor, assim, sabe? As vinícolas ali do Sonoma Valley ali, né? Então, a gente foi muito pouco lá. Muito pouco, Então, ali era um lugar para conhecer mais, assim. E tem esses diferentes, assim, que eu... China, Japão, essas coisas, assim, que eu queria ver, assim, fora, assim, sabe? Porque... Aquelas vinícolas, assim, que a gente vê as fotos, assim, uma vinícola gigante, assim, deve estar produzindo vinho muito bom, né? Então... Sabe? Com certeza.
quais foram algumas das experiências mais memoráveis que vocês tiveram durante essas viagens vinícolas? O da memória é ele. Experiências mais memoráveis, essas que a gente contou, né? Foram memoráveis, são engraçadas, né? São divertidas e memoráveis, sim. Que vocês sentam, abrem né, uma garrafa em casa e vão lembrando daquilo e vão rindo. Mendonça, o dia que a gente estava voltando para Buenos Aires e o dono da vinícola derrubou todo o vinho no vestido dela. Não, deu uma garrafa de vinho de desculpa. Não, e a gente já estava indo direto pro avião. O motorista que ainda nos levou na casa dele pra gente lavar. A gente já estava indo direto pro avião. Já. Acho que faltou uma gentileza. Acontece. Então tá, gente, terminamos por aqui. Muito Foi legal. Um prazer receber vocês, nossa. foi um prazer conhecer vocês. Esse bate-papo incrível sobre viagens, sobre vinhos, sobre conexões, sobre pessoas. Eu espero encontrar vocês novamente. E muito obrigada por terem aceitado o meu convite, por terem estado aqui conosco hoje e terem compartilhado tantas histórias bacanas aqui no nosso Wine Now. A gente que agradece, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, foi ótimo, foi sensacional. Então tá, pessoal, terminamos por aqui mais um episódio do nosso Wine Now. Não esqueçam de assinar o canal, nos seguirem no canal, nos seguirem no TikTok, nos seguirem no Instagram. Tem muitos cortes bacanas lá no TikTok e semana que vem tem mais Wine Now.